Oi, pessoal. Se existe uma certeza em meio a toda essa incerteza, é a de que nós estamos vivendo tempos emblemáticos. Tempos esses que já haviam sido previstos pelas profecias, pelas movimentações planetárias. Tempos esses que já haviam sido descritos como tempos bastante incertos, que nos levariam a muitos questionamentos. Tempos esses em cujas mãos reside a responsabilidade de fazer a transição entre os ciclos, entre o velho tempo e o novo tempo, entre o velho mundo e o novo mundo, entre a velha consciência e a nova consciência. Tempos aterradores para muitos, porque eles nos tiram do nosso ponto de segurança, porque eles nos obrigam a questionar tudo aquilo que a gente julgava certo, que a gente julgava sólido, e nos obrigam a entrar em contato com os nossos medos, com as nossas inseguranças, com as nossas incertezas e assim por diante. Infelizmente, não existe mudança de estado de consciência sem que haja sofrimento, sem que haja lágrimas. Infelizmente, o nosso ego humano, ele precisa desse tipo de coisa para poder evoluir. E no meu entender, tudo isso está ocorrendo da maneira mais amorosa possível. Seria muito pior se fosse através de uma guerra, ou de uma explosão nuclear, ou de outros tipos de catástrofes, onde realmente as pessoas perderiam muito mais do que aquilo que elas estão perdendo agora. No entanto, a gente sempre acaba reclamando. Acho que essa questão da reclamação acaba fazendo parte da questão humana. Somos como crianças nos recusando a crescer, fazendo birra, ou como adolescentes também se recusando a crescer, brigando por conta de tudo, protestando contra tudo, quando na verdade tudo isso que está nos acontecendo é reflexo de algo muito maior. Ou seja, a velocidade com que tudo está acontecendo, o modo como as coisas estão acontecendo, isso tudo faz parte de um plano muito maior. Tudo aquilo que está à nossa volta são apenas protagonistas desse grande teatro do qual nós estamos inseridos, mas que na verdade o roteiro foi escrito por algo muito maior e muito mais grandioso do que a gente possa imaginar. No meu entender, nós estamos atravessando um período bastante semelhante àquele do Êxodo descrito na Bíblia, onde o povo hebreu deixa de ser escravo e almeja atingir a terra prometida. E no meio do caminho ele tem que passar pelo deserto. Só que enquanto ele está no deserto, ele nem é escravo e nem muito menos chegou na terra prometida. Ou seja, é no meio do deserto que vai aparecer os medos, as inseguranças, é no meio do deserto que vão aparecer os conflitos e as inquietações. Mas também é no meio do deserto que vai aparecer a divindade. Ela vai se manifestar com toda a sua intensidade, mas aquelas pessoas não veem porque elas estão voltadas às questões ligadas aos próprios valores, às suas questões egoísticas, etc. No meu entender, nós estamos passando por algo muito parecido. É um momento em que, se a gente se aperceber, a gente está entrando em contato com as nossas profundezas, com as nossas inseguranças, com os nossos medos. E a gente também, a partir disso, está percebendo muita coisa boa que existe dentro de cada um de nós e que com certeza nos torna orgulhosos de nós mesmos. Muitos dos nossos valores, muitas das nossas crenças estão sendo colocadas em xeque nesse momento, e é importante que a gente tenha coragem e a gente tenha a capacidade de revisá-las. Como eu já disse, trata-se de um momento bastante importante, onde está ocorrendo a transposição entre o ciclo e o outro. E, como diz o ditado, não é possível a gente fazer um omelete sem quebrar os ovos, assim como não é possível a gente fazer a reforma de uma casa sem que a gente tenha que retirar os móveis, quebrar as paredes e revisar tudo aquilo que precisa ser revisado.
Quando a gente fala da movimentação planetária, dos planetas lentos em Capricórnio, o Urano em Aquário e etc., né? Saturno agora entrando em Aquário, desculpa, Urano entrando em Touro, a gente acaba falando a respeito de quanto isso vai sacudir o nosso mundo material, o quanto as coisas vão mudar. A gente fica especulando, né? Porque a astrologia não nos dá certeza nenhuma. Por outro lado, a gente fica esquecendo da presença de Netuno em Peixes. Netuno em Peixes, ele mexe com o psiquismo, ele mexe com as nossas sensibilidades, ele mexe com as nossas percepções. Netuno em Peixes pode trazer muita confusão também. E, na verdade, esse movimento está acontecendo nesse momento. Netuno em Peixes, ele está exatamente no seu domicílio, ou seja, esse planeta acaba manifestando com toda a intensidade e todo o seu potencial. E Netuno é aquele que tanto nos leva para as questões humanísticas, as questões humanitárias, etc., como ele acaba, como eu já disse, nos levando para grandes confusões interiores, e a gente acaba se perdendo sem saber o que fazer ou que rumo tomar. Netuno, no meu entender, ele rege o plano psíquico, juntamente com a Lua. É um planeta bastante interessante que está tendo um movimento, assim, um movimento bastante raro também, que acontece talvez a cada 250 anos só, nesse exato momento, e está fazendo com que todo o psiquismo da humanidade ele seja ativado, ele esteja agitado, sem que a gente perceba. A gente fica muito voltado às questões relacionadas à epidemia, vírus e etc., e a gente esquece de uma outra epidemia que está acontecendo, que é uma epidemia psíquica. Se por um lado um vírus pode atingir 5, 10, 15, 20% da humanidade, por outro, a epidemia psíquica possui muito maiores proporções. Ela pode atingir 70, 80, 90% da humanidade, mas as pessoas não se apercebem disso. Tudo isso que a gente está vivendo, todas essas dificuldades, elas fazem parte dessa epidemia psíquica que nós também estamos passando. Essa confusão, nada é certo, as coisas mudam de um dia para outro, a gente quer ter certezas, a gente quer que surjam caminhos, a gente quer resolver logo tudo isso, a gente fica inseguro, a gente fica incerto, a gente fica inquieto, a gente fica assustado, a gente se sente criança novamente, a gente se sente incapaz, impotente perante o que está acontecendo. Ou seja, esse sentimento, ele acaba aumentando o psiquismo coletivo da humanidade. Isso vai se alastrando, vai se alastrando, vai se alastrando e possui a grande capacidade de impregnar a um número cada vez maior de pessoas. É importante que a gente entenda como funciona essa questão da imunidade psíquica. Imaginemos, por exemplo, que nós chegamos perto de uma pessoa e essa pessoa está vibrando medo. Essa vibração de medo, sem que a gente perceba, vai acabar nos induzindo lembranças relacionadas ao medo. Lembranças relacionadas ao medo as quais nós passamos por nossa vida. Tá, é claro que essa indução vai depender do grau de sensibilidade de cada um. Uma vez que esse sentimento de medo ativou as nossas lembranças, nós começamos a lembrar dos nossos próprios medos, entramos em contato com os nossos próprios medos e começamos a sentir medo também. A partir desse momento em que nós começamos a sentir medo, ativados pelas lembranças dos nossos próprios medos, aquele medo que inicialmente era exterior, ele passa a ser nosso também, ou seja, nós fomos contaminados. Isso acontece com ideias, isso acontece com grupos religiosos, isso acontece com seitas,
isso acontece com as questões ligadas à política e tudo mais que nos rodeia. É importante que a gente compreenda isso. Nós somos seres hipnotizáveis e, por esse motivo, nós somos facilmente influenciáveis. E uma vez que nós estamos ativados a partir dos nossos medos ou a partir da nossa raiva, a nossa rede vital, a nossa proteção psíquica, ela acaba se rompendo. E uma vez que a nossa proteção psíquica acaba se rompendo, a gente acaba fazendo parte da grande massa. E é isso que está acontecendo nos dias atuais. Sem perceber, a gente vai se envolvendo pelas questões das redes sociais, pelas questões dos meios de comunicação, pelas conversas com as pessoas, etc. A gente vai se envolvendo, a gente vai se enfraquecendo, porque as dúvidas vão crescendo, porque a gente vê conflitos, esses conflitos alimentando as raivas, porque a gente quer sair logo disso. A raiva é um bebê que quer comer, um bebê que ele quer ficar livre e, na verdade, ele não lhe é permitido. A gente começa a sentir tudo isso e, a partir do momento que a gente sente tudo isso, o nosso corpo psíquico se enfraquece e ele acaba sendo vulnerável às influências externas. E dessa maneira, o que acaba acontecendo é que a gente vai sendo, como eu já disse, a gente vai sendo infectado e cada vez um número maior de pessoas passa a agir em função do medo, em função da raiva, em função de todos esses sentimentos mais primitivos. Ocorre que existe um plano mental, um plano espiritual superior, né? Esse plano mental extremamente sutil, que é um plano relacionado apenas às consciências dos avatares e dos seres de luz, e existe um plano humano. No meio, entre esse plano e o outro, está essa questão, né? Essa questão psíquica, que, conforme eu já disse, anda bastante tumultuada ultimamente. E conforme esse psiquismo ele está atuado, conforme a gente vai se deixando levar, a gente vai se deixando envolver, isso acaba dificultando a comunicação entre o plano espiritual e o plano objetivo. Ou seja, acaba retardando muito mais as coisas para que elas aconteçam no tempo que elas devem acontecer. E é importante que a gente entenda esses mecanismos, como que eles acontecem, para que a gente, de certo modo, aprenda a desenvolver em nós a tão desejada imunidade psíquica, que é algo extremamente necessário. Porém, como eu já disse, a partir do momento que nós estamos com todas as nossas deficiências afloradas, as nossas inseguranças, isso vai ficando cada vez mais difícil. Mas esse que é o trabalho. O trabalho, na verdade, é a gente conseguir realizar uma coisa de modo lento e gradual, porque as conquistas lentas e graduais, elas têm muito mais chance de se efetivarem no nosso corpo do que algo que aconteça de modo muito rápido. Ou seja, a lentidão com que esses dias estão ocorrendo, se de um certo modo elas estão nos desestabilizando por um lado, de outro, elas estão nos propiciando a capacidade de, uma vez em contato com essa desestabilização, nós tenhamos condições de perceber por que aquilo mexe com a gente, por que aquilo nos incomoda, por que aquilo nos amedronta, por que aquele medo foi parar ali, e tenhamos condições de, a partir disso, poder nos transformar, poder ascender a outros planos, poder nos autoconhecer e assim por diante. Ou seja, por trás de tudo isso, existe também uma grande potencialidade para que nós nos assenhoremos de nós mesmos, para que nós tomemos as nossas vidas, as rédeas da nossa mente em nossas próprias mãos e nós aprendamos como conduzi-la de modo seguro,
por esse caminho confuso que nós estamos passando, esse caminho cheio de incertezas, esse caminho rodeado por muitas sombras, por muitos medos, por muitas dúvidas e coisas desse tipo. Como vocês percebem, todas aquelas questões abordadas nos vídeos anteriores, do medo, da dúvida e das sombras, etc., essas questões elas estão sendo levantadas agora. E não é por acaso que eu estou fazendo isso, porque eu percebo que existe a necessidade de que as pessoas tomem conhecimento de todos esses fatores para que elas compreendam o quanto está sendo importante esse momento em que tudo isso está sendo levantado, tudo isso está sendo mexido, tudo isso está sendo revirado, como eu já disse, para que a gente tenha condições de transformar. Essa é a reforma da casa, essa é a reforma do mundo, essa é a reforma do indivíduo. A gente passou tanto tempo esperando isso e no momento que isso acontece a gente fica assustado, quando na verdade a gente deveria de ficar feliz pela grande oportunidade que nos está sendo dada de realizarmos isso conscientemente, uma vez neste plano encarnado. Porque afinal é nesse plano encarnado que a consciência se manifesta e é uma vez que a gente aprende aqui nesse plano, a gente tem uma grande oportunidade de dar um grande salto em relação à evolução espiritual. Isso que está acontecendo com a humanidade, é isso que está sendo exigido da humanidade, que ela dê um grande salto, onde ela possa deixar para trás tudo aquilo que não faz sentido, tudo aquilo que traz sofrimento, tudo aquilo que traz doenças, tudo aquilo que traz dores, tudo aquilo que já não faz sentido, mas que ela teimosamente se apega porque ela não é capaz de vislumbrar aquilo que está lá na frente. Né? O sentido da escravidão do povo hebreu, a humanidade escrava de tudo isso, escrava das suas próprias criações, dos seus próprios sentimentos, dos seus próprios apegos, e o indivíduo também escravo dos seus sentimentos, dos seus apegos, da sua autoimagem. É uma grande oportunidade da gente transformar tudo isso. E essa questão do psiquismo, volto a dizer, ela acaba sendo bastante importante para que uma vez que a gente perceba a ação desse plano, a gente possa, através dele, realizar a transformação necessária dentro de cada um de nós. Podemos nos autoconhecer, podemos nos conhecer verdadeiramente. E a questão psíquica, ela acaba sendo bastante importante, inclusive em relação a várias doenças, não só a questão do Covid, né? Isso a homeopatia já aborda, a medicina floral e outras técnicas alternativas ligadas à ciência relacionada à nova era. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado e espero que percebam realmente que estamos vivendo dias bastante intensos, dias onde nós temos uma grande oportunidade de crescimento e de transformação. É importante que a gente perceba isso de uma outra maneira e que a gente tenha gratidão por estar vivendo nesse momento. A gratidão, a consciência, a percepção, o amor, a empatia, tudo isso que nos está sendo cobrado nesse momento é algo extremamente necessário para que a nossa consciência dê o salto que lhe é exigido nesse momento. Finalmente chega o tempo da grande transformação. E esse tempo ele deve ser aceito, deve ser compreendido e, acima de tudo, esse novo tempo deve ser visto como portador de uma nova consciência capaz de levar a humanidade para um futuro muito mais glorioso em direção aos valores do espírito, do caráter e da cultura. É isso aí, pessoal. Até a próxima.